Olá para todos, aqui é o professor Edgar, do Departamento de Química da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná, Unicentro. E o tema da apresentação de hoje vai ser efeito da força iônica. Esse tema faz parte de um tema mais amplo, que é o equilíbrio químico em soluções aquosas. Então, voltando aqui à ideia do equilíbrio químico, que já foi trabalhada em aulas anteriores, aqui são apresentados três equilíbrios. O equilíbrio aqui iônico da água, né? Aqui o equilíbrio do sal pouco solúvel, cloreto de prata, e também o equilíbrio aqui de um ácido fraco, ácido fluorídrico, né? Tudo aqui em solução aquosa. Então, já foi visto em aulas anteriores que esses equilíbrios são afetados pela presença de íon comum, por exemplo, né? E hoje nós vamos ver o efeito da presença de eletrólitos que não têm íon comum. Por exemplo, aqui o nitrato de sódio, sal muito solúvel, né? Que em solução vai dar os íons Na+, e o íon nitrato. Também aqui, por exemplo, o sulfato de potássio, dando o íon potássio e o sulfato. Observa que esses íons produzidos aqui, eles não são comuns aos íons aqui dos equilíbrios citados. Só que mesmo assim, dependendo, é claro, da concentração desses eletrólitos, vai ser observado experimentalmente um deslocamento de equilíbrio, tá? Por exemplo, no caso aqui, equilíbrio iônico da água, no equilíbrio do sal pouco solúvel e no equilíbrio do ácido fraco, vai ser observado um deslocamento para a direita, ou seja, um deslocamento para o lado dos produtos, né? Pela presença de uma quantidade significativa de íons que vão, na verdade, aumentar a quantidade de eletrólitos na solução, mas não tem algum íon comum nesses equilíbrios, né? Então isso aqui pode ser explicado da seguinte maneira. Vamos pegar aqui como exemplo o equilíbrio do cloreto de prata, que é o sal pouco solúvel, né? Primeiramente, sem a presença dos eletrólitos em quantidades significativas. É claro que o Ag+, e o Cl- também são íons, né? Não deixam de ser eletrólitos, mas a concentração deles numa solução onde tem apenas água e o sal pouco solúvel, saturada, vai ter uma quantidade muito pequena, né? Porque já que é um sal pouco solúvel, então ele dá uma concentração muito baixa do Ag+, e do Cl-. Agora, a mesma solução, na presença de uma concentração considerável de um eletrólito tipo nitrato de potássio, poderia ser outro, que não tivesse um comum, por exemplo, o que vai ser observado é que vai ocorrer um deslocamento aqui para a direita. Por que isso acontece? Acontece devido a esse efeito aqui, tipo efeito de blindagem, né? Como você tem aqui uma concentração alta do íon nitrato e do íon potássio, vai haver uma formação aqui de uma camada de íon nitratos atraída pelo íon prata, e aqui no íon cloreto os íons potássio é que vão formar essa camada. Então esse tipo de blindagem é como se ele diminuísse um pouco a carga efetiva tanto do Ag+, quanto do Cl-. Ou seja, essa atração que existe aqui vai ser reduzida. E é justamente essa atração que faz com que ele passe para o lado de cá e fique no estado sólido. Então, na medida em que você reduz essa força de atração, você vai ter menor possibilidade desses íons se encontrarem e formarem aqui e deslocarem aqui para a esquerda. Então, a presença desse eletrólito no final vai provocar um deslocamento aqui para a direita desse equilíbrio, ou seja, vai aumentar um pouco a concentração do Ag+ e do Cl- em solução. Vamos ver isso aqui, um exemplo para outros equilíbrios, né? No caso aqui, um equilíbrio próprio, equilíbrio iônico da água, né? A autoprotólise da água.
também aqui um equilíbrio de solubilidade, como aquele do cloreto de potássio, só que esse, do cloreto de prata, né? Só que aqui vai ser outro sal, aqui vai ser o sulfato de bário. E aqui o equilíbrio de um ácido fraco. Então, nesse gráfico aqui é apresentado a constante de equilíbrio aqui, nesse eixo Y, e aqui no eixo X é apresentado várias concentrações de um eletrólito que não tenham comum com nenhum desses equilíbrios. No caso aqui, cloreto de sódio. Então, observa aqui que a concentração do cloreto de sódio é aqui 10 a menos 6, 10 a menos 5, 10 a menos 4, até chegar a 10 a menos 1, ou seja, 0,1 mol por litro. Esse cloreto de sódio ele vai alterar aquilo que é chamada a força iônica da solução, ou seja, é como se fosse aquela quantidade de íons totais na solução, né? Então, vamos ver o que acontece aqui. Ó. Vou pegar o primeiro equilíbrio aqui, que é o equilíbrio de autoprotólise, né? Então, a autoprotólise do próprio solvente, da água, né? Então, aqui você tem a constante de autoprotólise da água, 1 vezes a 25 graus, né? Aqui 1 vezes 10 a menos 14, né? E na medida em que essa concentração de cloreto de sódio vai sendo aumentada, você vai chegar aqui, quando tiver 0,1 molar, você vai ter aqui um KW, chamado KW', né, que depois nós lá na frente vamos ver, é o KW tomado em relação a concentrações, como a gente viu em cima aqui, né, ou seja, aqui, né, todo em relação às próprias concentrações, né. É chamado KW'. Então aqui ele tem um valor de 1,7 vezes 10 a menos 14. Ou seja, observa que ele aumentou de 1 vezes 10 a menos 14 para 1,7. Justamente porque, como foi visto anteriormente, o equilíbrio um deslocamento para o lado direito, né, para o lado dos produtos. Outro caso aqui, do sulfato de bário, né, é bem análogo ao caso do cloreto de prata que foi visto ali antes. Né? Você tem aqui o constante produto de solubilidade 1,1 vezes 10 a menos 10 e naquele ponto ali, que é um pouco acima de 0,01 mol por litro, ele já atinge o valor de 3,2 vezes 10 a menos 10. Também aqui o KPS', indicando que ele está tomado em relação a concentrações. Depois nós vamos ver a diferença, né, mais para frente, entre o KPS' e o KPS. Né? Aqui também temos outro exemplo, do ácido acético, no caso. K do ácido acético a 25 graus, 1,75 vezes 10 a menos 5. Né? E à medida que aumenta a concentração de cloreto de sódio, ele chega aqui no valor de 2,65 vezes 10 a menos 5. Então observem que em todos os casos, um deslocamento para o lado direito. Constantes de equilíbrio termodinâmicas. Olha, as constantes de equilíbrio que são vistas, né, nas tabelas aí dos livros de analítica, ou mesmo nos handbooks, elas são chamadas constantes de equilíbrio termodinâmicas. Elas, na verdade, são calculadas a partir de atividades e não a partir de concentrações. Então, por exemplo, a constante lá, KW, 1 vezes 10 a menos 14, 25 graus, ela é calculada a partir da atividade do íon H+, o H3O+, né, vezes a atividade do íon OH-, né. Ka, por exemplo, do ácido acético, que é a atividade do H+, vezes a atividade do íon acetato dividido pela atividade do ácido acético não ionizado. Constante produto de solubilidade do cloreto de prata é o que? É a atividade do íon prata mais vezes a atividade do íon Cl-. Constante produto de solubilidade do CaF2, aqui no caso eu botei 1 para 2, né, só para ilustrar. O que é? É a atividade do íon cálcio 2+, vezes a atividade do íon fluoreto ao quadrado. Ou seja, bem análogo ao que a gente fazia com concentrações, só que aqui com atividades. Agora, qual é a relação existente entre a atividade e a concentração? No caso aqui, concentração molar, né? Esta é a relação. A atividade do íon X, ela é... Bom, aqui tem ilustrado, né? A atividade, né? O A,
é o chamado coeficiente de atividade desse íon, que é esse gama aqui, e aqui a concentração molar, que nós já estamos acostumados a ver, que é representada por essa chave quadrada. Então, a atividade vai ser esse coeficiente multiplicado pela concentração. Agora, esse coeficiente de atividade, ele depende daquela força iônica que eu disse, que é a concentração total de íons da solução, mesmo que não sejam íons comuns ao equilíbrio, né? Mesmo porque, se forem íons comuns, vai haver efeito de íon comum, né? E aí vai ser o efeito de íon comum, muitas vezes predomina sobre o efeito da força iônica, né? Que ele é um efeito muito mais intenso, né? Então, esse coeficiente de atividade ela vai depender da força iônica. Agora, para soluções com baixa força iônica, ou seja, aquelas soluções, por exemplo, cloreto de prata e água pura, né? KW na água pura também, né? Ou quando o X não é iônico, ou seja, quando o equilíbrio envolve um composto não iônico, o que acontece com o coeficiente de atividade? Ele se torna unitário, né? Então, quer dizer, aí nesse caso, como ele fica 1, a atividade fica igual, praticamente igual à concentração molar, né? Então, até então, nós vimos alguns casos de equilíbrio químico, de ácidos fracos, bases fracas, equilíbrio de autoprotólise e equilíbrio de solubilidade também. Nós sempre fizemos as considerações que trabalhamos com concentração, né? Justamente porque, na maioria dos casos, nós temos baixa força iônica. Então, essa aproximação é válida. Ela só começa a não ser válida quando a solução apresenta uma concentração maior de eletrólitos, ou seja, quando aumenta-se a força iônica. Então, existe uma forma de você calcular a força iônica dessa solução para você poder quantificar esse efeito, né? E essa quantificação, ela vai depender do número total de íons, né? Ou seja, quanto é que você colocou lá daquele eletrólito, e também da respectiva carga, né? Porque se você colocar um íon com carga, por exemplo, cálcio 2+, duas cargas positivas, e íon, por exemplo, sódio +1, mesmo que ele esteja na mesma concentração, já vai dar uma diferença nas cargas, né? Já que o cálcio vai ter duas cargas positivas e o sódio vai ter só uma. Então ele vai depender não só do número total, como também da respectiva carga. E a formulinha é justamente essa aqui. A, está ilustrado aqui, força iônica, que é representado por I. No nosso livro texto, inclusive, o Skug, ele representa por um Ni, né? Mas aqui eu coloquei I para ficar mais parecido com a inicial, né? Força iônica, né? Aqui, essa letra aqui representa aqui o somatório do que está na frente, no caso CI e ZI. E o que é CI e ZI? O CI é a respectiva concentração do íon, concentração aqui em mol por litro, concentração molar, né? E o Z é justamente a carga desse íon elevado ao quadrado. Então, você vai fazer o somatório disso aqui e dividir por 2, porque a fórmula diz 1/2, né? Uma outra forma de representar essa fórmula seria assim, né? Meio de CIZI1, né? Primeiro íon considerado, o segundo, terceiro, enfim, pode ter vários, né? Até o CNZN ao quadrado, né? Sempre a carga ao quadrado. Ilustrando aqui, vamos ver um exemplo. Mais fácil de entender vendo o exemplo. Determinação da força iônica de uma solução de sulfato de sódio, né? Que é um sal muito solúvel, né? Na concentração 0,3 mol por litro. Nessa concentração ele vai dissolver completamente, né? A solubilidade dele é razoavelmente alta, né? Então, o que vai acontecer, bom, aqui a formulinha, é que você vai ter tudo na forma iônica. Vamos aqui ilustrar só como é feito normalmente. No início, né, você tem 0,3 mol por litro do sal. Claro que é um sal muito solúvel. Quando você chegar no equilíbrio, solução total, aqui você vai ficar 0, né? E aqui, a relação aqui é 2 sódio
para cada mol de sulfato de sódio. Então aqui você vai produzir o quê? 2 mols do sódio mais, né? Então aqui a concentração vai dobrar, porque 0,3 aqui vai ficar 0,6 de Na+. Aqui, sulfato, só tem um sulfato, aqui só vai ter um sulfato. Então se tem 0,3, aqui vai dar quanto? 0,3. Então no equilíbrio você vai ter 0,6 do íon sódio e 0,3 do íon sulfato. Então, aplicando na fórmula, como é que vai ser? Olha, aqui como são apenas 2 íons, então vai ser concentração do sódio vezes a carga do íon sódio ao quadrado, concentração do sulfato vezes a carga do sulfato ao quadrado. No final divide por 2. Então como é que fica? Substituindo os valores, ó, já temos aqui o sódio, 0,6, que é mais 1 ao quadrado, vai dar 1. Aqui 0,3. A carga do sulfato é menos 2, então menos 2 ao quadrado. Então fica aqui 0,6 mesmo, porque aqui vai dar 1. Aqui vai dar 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 0,3, 1,2. Então vai ficar 0,6 mais 1,2, dá 1,8 dividido por 2, 0,9 molar. Desculpa, aqui a força única dada também pela mesma unidade, né? Mol por litro. Então, um sal desse tipo, na concentração 0,3, vai dar uma força iônica de 0,9. Agora, essa fórmula, ela também vale para uma mistura. Pode pegar aqui, por exemplo, vamos pegar um sal aqui já com estequiometria diferente, o fosfato de sódio, e aqui um com estequiometria mais simples, que é o cloreto de sódio, 1 para 1, né? Mas vamos misturar os dois, e o que acontece? Então, a formulinha ali é a mesma. Só lembrando, então, o Na3PO4, no início 0,2, no equilíbrio, ou seja, também é um sal muito solúvel, né? Vai, ainda mais nessa concentração, vai dar aqui 0,6 e aqui 0,2. Olha, por que 0,6? Porque tem 3 íons sódios, então vai gerar aqui 3 íons sódio, né? Fosfato, só tem um, vai dar um fosfato só. E para o cloreto de sódio, no início 0,4 molar de cloreto de sódio, no equilíbrio 0,404, já que aqui é 1 para 1. Aplicando na fórmula, bom, vamos ver as concentrações aqui antes, como é que vai ficar? Olha, o sódio vai ficar 1 molar, por quê? Porque olha só, aqui tem 0,6 do Na3PO4, mais 0,4 do cloreto de sódio, então somando aqui, o total de íon sódio vai ser quanto? 1 mol por litro, 1 molar. Do cloreto, ó, a única fonte de cloreto é o cloreto de sódio, então usei o 0,4, então ele vai ser 0,4 mesmo. Aqui, o fosfato, o íon fosfato, 3-, a única fonte de fosfato é o Na3PO4, então ele deu 0,2, então ele vai continuar 0,2 aqui, tá? Então esses são os 3 íons que vão ser colocados na fórmula. Vamos lá, então como é que vai ficar? Para o cloreto de sódio, 1, carga é mais 1 ao quadrado, que vai dar 1, desculpa, aqui para o sódio, né? Aqui para o cloreto, 0,4 vezes menos 1 ao quadrado vai ficar positivo. E para o fosfato, que é 0,2, só que a carga dele é menos 3, né? Então menos 3 ao quadrado, aqui vai dar 9, né? 3, 9. Então esse quadrado é mais mesmo para ficar tudo positivo, né? Então, no final vai ficar, quer dizer, antes da soma, né? Vai ficar 1, 0,4, quer dizer, esse 1 aqui vem do sódio, esse 0,4 vem do íon cloreto, e esse 1,8 vem do fosfato. Somou tudo, 3,2 divide por 2, 1,6 mol por litro, quer dizer, essa é a força iônica dessa solução, né, com essa mistura aqui. Agora, aí já foi feita uma mistura. Se você tiver apenas um eletrólito, por exemplo, cloreto de sódio, 1 para 1, a força iônica dele vai ser igual à concentração molar, tá? Justamente porque ele é cloreto de sódio, por exemplo, se for 1 molar, vai dar 1, 1. 1 mais 1, 2, dividido por 2 dá 1, então fica sempre a mesma.
Claro que aqui é mais 1 e aqui é menos 1, né? Se não fosse, ia ser diferente, né? Agora, 1 para 2, no caso aqui, por exemplo, do nitrato de bário ou do sulfato de sódio, que nós fizemos lá no primeiro exemplo, aqui esse A aqui é minúsculo, né? Foi errado aqui na tabela. Mas enfim, o sulfato de sódio é 3 vezes a concentração molar. Vamos ver se está certo. Vamos ler em cima, nós fizemos com ele, então vamos conferir. Aqui, ó, tá vendo? Sulfato de sódio, 0,3. Chegamos no final, 0,9, né? Ou seja, 3 vezes a concentração molar. Então, aqui confirma aquela tabela lá, dá 3 vezes a concentração molar. No caso aqui, quando é tipo sais com essa estequiometria, né? Similar a do Na2SO4. Então, voltando aqui, ó, agora se for 1 para 3, tipo, por exemplo, ó, o Na3PO4, nós fizemos, só que nós fizemos misturado, né? Então aqui seria ele puro. Vai ser sempre 6 vezes a concentração molar. Se for também, tipo aqui, no caso aqui ele colocou 2 para 2 em relação à carga, né? Porque ele também é um magnésio e um sulfato. Só que o magnésio é 2 mais e o sulfato é 2 menos, né? Então você vê que vai dar bem diferente aqui do cloreto de sódio. Apesar da estequiometria em termos da concentração molar do íon é a mesma, né? Porque aqui é 1, aqui 1. A diferença é que aqui é carga mais 2, aqui é carga menos 2. Então já afeta a força iônica, claro. As cargas aqui são maiores, né? Então aqui vai dar C, aqui vai dar o quê? 4C, 4 vezes a concentração molar. Tá? Então essa tabela ilustra bem aí quando é apenas um tipo de íon com a sua respectiva estequiometria, né? Agora, cálculo da força iônica, da coeficiente de atividade, em força iônica até 0,1 mol por litro. Então, esse cálculo é possível usando-se uma fórmula que é conhecida como equação de Debye-Hückel. Essa equação de Debye-Hückel, ela vai fornecer, a partir de certos parâmetros do íon, ela vai fornecer o coeficiente de atividade daquele íon que está no equilíbrio, claro. E ela vai, evidentemente, depender, né, da força iônica. Vamos ver qual é a relação que ela tem com a força iônica e com os íons. Aqui está apresentada a fórmula, né? Aqui é menos log de, é parecido com o pH, né? Que é menos log de H+, né? Só que aqui é menos log do coeficiente de atividade. Bom, vamos ver aqui ilustrado, que eu coloquei aqui as legendas. Então aqui o coeficiente de atividade, representado aqui pelo gama. Essa constante 0,51, ela tem a ver com a solução aquosa, né, na temperatura de 25 graus. Então é uma constante que vai aqui dentro da equação. 0,51 ela é relacionada com isso aqui. Aqui o Z é a carga iônica. Claro que essa carga iônica aqui é do íon do equilíbrio, né? Porque a carga iônica que contribui, daqueles íons que contribuem só para a força iônica, ou seja, que não são do íon comum, já estão aqui, ó. Já foram calculados lá com a outra fórmula para fornecer o valor aqui da força iônica, né? Então as cargas daqueles íons já foram usadas. Aqui estão todas aqui embutidas no valor da força iônica. Então, a carga do íon do equilíbrio ao quadrado, no caso aqui o íon X, vezes a raiz quadrada da força iônica, sobre 1 mais 3, aqui tem a legenda ali, né, força iônica. Aqui também, esse 3,3 tem a ver com a solução aquosa e a temperatura de 25 graus Celsius. Aqui, o alfa é o diâmetro efetivo do íon X hidratado, dado em nanômetros, né? Então, esse aqui é do íon em questão. No caso aqui, o íon X, que é o íon que está lá no equilíbrio. Opa, já passou. E também, novamente, aqui embaixo, no denominador, a raiz da força iônica. Tá? Tem uma equação de Debye-Hückel mais simplificada, que pode ser usado quando a força iônica é mais baixa, em que esse fator aqui, ó, fica próximo, muito baixo, fica muito menor que 1. Então fica só essa parte de cima e aqui fica 1. Mas aí é quando a força iônica é mais baixa, tem um certo limite. Mas essa aqui é mais geral, serve até 0,1, né?
molar, pode usar essa aqui. Então aqui tem uma tabela que mostra, essa tabela foi obtida usando a equação de Debye-Hückel, tá? Então observe bem, ela tem para vários íons aqui, grande quantidade de íons, né? Tanto cátions como ânions, né? Por exemplo, lítio, né? Lítio mais, sódio mais, iodato, fluoreto, tiocianato, né? Íon prata mais, NH4 mais, enfim. Tem uma série de íons em que você tem o alfa, que é o diâmetro efetivo do íon hidratado, dado em nanômetros, que é usado lá na fórmula da equação, na equação de Debye-Hückel, né? E aqui tem o coeficiente de atividade, aqui em cima está a força iônica, ó, 0,01, ou seja, 10 a menos 3, aqui 5 vezes 10 a menos 3, 10 a menos 2, 5 vezes 10 a menos 2, até o 0,1, que seria o máximo que a equação de Debye-Hückel permite o cálculo com segurança, tá? Aí você descendo aqui nas colunas, você vai encontrar para os respectivos íons. Então vamos pegar aqui, por exemplo, aqui, o lítio, esse aqui é o ácido, benzoato, né? Seria o ácido benzoico se tivesse H+, então o íon benzoato, e o lítio 2+, olha, o diâmetro efetivo dos íons são iguais ou quase iguais, 0,6, e aqui você tem os valores dos respectivos coeficientes de atividade nessas respectivas valores de força iônica, né? Então, por exemplo, aqui o íon, pegar um diferente aqui, íon bário 2+, ó, tá nessa linha aqui, então você vem aqui, ó, 0,668, na força iônica 0,01, tá? Enfim, você pode encontrar aqui. É claro que se você tiver um valor aqui de força iônica que não tenha, por exemplo, aqui 0,01, vamos supor aqui 0,03, não tem aqui, né? Depois passa para 0,05. Aí você pega esse 0,03, aí você coloca na equação de Debye-Hückel, né? Usa aqui o alfa e aí você obtém o respectivo valor de coeficiente de atividade. Tá? Agora, se estiver próximo disso aqui, você pode usar a tabela. Aqui é só demonstração do efeito, aqui variando a força iônica, na raiz da força iônica, aqui é o Ni que eu falei, que é o livro do Skug, representa a força iônica por um Ni. À medida em que você aumenta aqui o valor da força iônica, você observa que o coeficiente de atividade se reduz, ou seja, ele vai se reduzindo, uma relação não linear, né? Aqui no potássio é quase linear, mas os outros têm uma curvatura aqui bem nítida, dá para perceber. Vamos ver um exemplo 3, que aí fica mais fácil de entender. Então, determinação do erro relativo, aqui eu estou considerando o erro, você fazer uma força iônica relativamente alta, você fazer desprezando o efeito da força iônica, né? Então esse vai ser considerado, se você desprezar, vai ser considerado o valor errado, e considerando a força iônica vai ser considerado o valor correto. Então, determinação do erro relativo na solubilidade molar do sulfato de bário, eu mantive aqui o sulfato de bário, uma solução de cloreto de sódio 0,01 mol por litro. Quando a força iônica da solução não é considerada, tá? Então nós vamos fazer considerando e não considerando, e vamos ver a diferença para descobrir o erro. Aqui foi dado o constante produto de solubilidade termodinâmica, ou seja, que é aquela constante tomada em atividades, que é aquela que tem nas tabelas, do sulfato de bário, que é 1,1 vezes 10 a menos 10. É o mesmo que estava lá no gráfico, né, inicial. Então aqui só para mostrar a associação do sulfato de bário, né, seus dois íons, né, a estequiometria deles 1:1, no caso aqui eu estou considerando 1:1, que é 1 mol desse, 1 mol desse, né. Claro que lá na tabelinha da força iônica ele considera 2,2, porque ele considera a carga, né. Eu esqueci de especificar aqui, mas dá para ver bem que é 1:1, só para a gente trabalhar a fórmula de solubilidade, né, que a gente separou os sais em 1:1, 1:2, 1:3, né, 2:3, né, aquela estequiometria em termos de concentração. Então, no item A, desconsiderando a força iônica. Então, KPS é o
concentração do bário vezes a concentração do sulfato, ou seja, como foi visto lá, naqueles exemplos trabalhados lá quando nós estudamos a solubilidade dos sais pouco solúveis em água pura, né? Foi visto que quando é 1 para 1 em termos de estequiometria, por exemplo, cloreto de prata, aí igualaria, né, o sulfato de bário, você vai ter sempre a solubilidade raiz da constante do produto de solubilidade. Então vai ficar a raiz de 1,1 vezes 10 a menos 10, você chega no valor de 1,05 vezes 10 a menos 5 mol por litro, né? Então aqui nesse primeiro caso foi considerado o KPS aqui termodinâmico apenas. Você observa que aqui não foi usado esse valor 0,01 mol por litro, né? É como se tivesse sido ignorado, né? Que na verdade foi feito em princípio lá quando foi apresentado a primeira vez esse tema, foi sempre feito dessa forma, né? Justamente porque lá não foi citada a presença de um eletrólito, né? Então, em princípio não estaria errado, né? Agora, com a presença do eletrólito, vocês vão ver que vai dar uma diferença. Então agora vamos considerar a força iônica, ou seja, KPS não é mais concentração vezes concentração, é atividade, né? Vezes atividade do sulfato, que é o valor do KPS termodinâmico. Então agora vamos abrir a fórmula, né? Então o KPS fica coeficiente de atividade vezes a concentração do bário 2+. Que isso aqui é o que? É a atividade do bário. Atividade é sempre atividade, é o coeficiente de atividade vezes a concentração. E abrindo aqui o do sulfato, vai ficar coeficiente de atividade do sulfato vezes a concentração do sulfato. Bom, aberta a fórmula, o que a gente pode fazer? Separar, passar para o lado de cá os valores dos coeficientes de atividade, deixar de lado de cá a concentração. É a mesma coisa, porque aqui está tudo multiplicando, então não tem problema você mudar para cá. Então você pode agora passar esse coeficiente de atividade para o denominador aqui do KPS. Ó. Então fica aqui, ó, passa para o denominador, fica KPS dividido pela coeficiente de atividade do bário 2+, vezes o coeficiente de atividade do sulfato, igual, aí sim, agora fica só concentração do lado de cá. Agora, esse valor aqui, que é a constante termodinâmica, lá, tirada da tabela, dividido pelos respectivos coeficientes de atividade desses íons, dá esse KPS', que é justamente a constante do produto de solubilidade tomada em relação a concentrações, né? Então agora, se olhar essa parte aqui da fórmula, ela tem as concentrações e o KPS'. Então agora esse KPS' é como se fosse uma correção, né, daquele KPS termodinâmico para uma força iônica maior, né? Uma força iônica não desprezível, né? Então vamos pegar agora na tabela, né? Vamos ver a tabela lá, peraí. Fica mais fácil de ver a tabela. Ó, nós precisamos aqui, ó, o bário e o sulfato. Então o bário 2+, tínhamos visto aqui antes como exemplo, ó, força iônica 0,01 com cloreto de sódio, então 0,668. Para o sulfato, ó, é um pouquinho diferente, 0,661, né? Também na força iônica 0,01, que a força iônica para a solução aqui é a mesma, né? Então vamos voltar lá. Então pegamos os valores da tabela para a força iônica 0,01. Felizmente esse valor aqui já tinha na tabela. É claro que se fosse aqui, por exemplo, 0,03 ou 0,02, aí seria necessário aplicar na equação de Debye-Hückel. Mas aqui, como tem o valor da tabela, foi direto. Então, pegamos os valores e vamos substituir aqui nos respectivos valores dos coeficientes de atividade do bário e coeficiente de atividade do sulfato. E aqui, o KPS termodinâmico, que é esse aqui. Então, aqui você fazendo essa conta, vai chegar em 2,49 vezes 10 a menos 10. Então, agora sim, esse aqui é o KPS', né, igual a concentração. Concentração do bário vezes concentração do sulfato, né? Agora, o cálculo é o mesmo que foi feito aqui, sem desconsiderando a força iônica, que nós já tínhamos feito lá nas aulas anteriores, né?
Então a solubilidade vai ser a raiz, só que em vez do KPS, a raiz do KPS', né? Porque continua sendo aqui a estequiometria 1 para 1, é aquela história do excesso menos x, né? X, né? Então KPS é x vezes x, x2, então quer dizer que a solubilidade é raiz de x. Então aqui está valendo a mesma ideia desenvolvida lá para o caso de baixa força iônica. Só que raiz do KPS', você vai ter um valor diferente, ó. A solubilidade dá 1,58 vezes 10 a menos 5. Então, você pode comparar agora aqui, ó, uma diferença, né, razoável aqui. Aqui desconsiderando a força iônica e aqui considerando a força iônica, né? Agora, o problema aqui, o exemplo pede para calcular o erro, né, relativo. E passou para outra página. Então ficou. Então seria 1,05 vezes 10 a menos 5 sem considerar a força iônica, versus o 1,58 considerando, ou seja, com o I, considerando a força iônica. Então aqui o erro foi calculado da seguinte forma. O erro percentual, no caso, seria o valor que consideramos errado, né, que é o valor sem a força iônica, menos o valor correto, que seria o valor considerando a força iônica, dividido pelo valor correto, multiplicado por 100 para ter o resultado em termos de percentagem. Então nós temos aqui 1,05 vezes 10 a menos 5, menos 1,58 vezes 10 a menos 5, dividido pelo valor correto, 1,58 10 a menos 5, vezes 100. Então observa que dá um erro aqui de menos 33,5%. Ou seja, esse aqui dá menor, né, do que o que seria, né? Então, como foi visto lá no começo, justamente concordando com aquela ideia do deslocamento do equilíbrio para o lado dos produtos, ou seja, para a direita. Ou seja, com a força iônica, você aumentaria um pouco a solubilidade, né? Porque houve um deslocamento para a direita, né? Então, aumentando a solubilidade desse sal pouco solúvel. Tá? Então, isso aqui concorda com aquele apresentado lá no início. Então, está marcado ali. Um exemplo 4, para um outro caso, né? Porque esse efeito da força iônica, ele vale para todos aqueles equilíbrios, né? Do KPS, equilíbrio até de autoprotólise da água também vale, né? Todos aqueles equilíbrios estão envolvidos íons, né? Também vale para reações redox, né, de complexação. Sempre que tem íons envolvidos vai afetar, né, de uma forma significativa ou não, dependendo do valor, da grandeza da força iônica, né? Então aqui foram usados 2 exemplos, mas vai valer para todos os outros exemplos, né? Na lista de exercício vão ter algumas questões relacionadas a isso. Então aqui determinação do erro relativo, novamente no pH. Na verdade, no pH e na concentração do H+, vai dar mais ou menos o mesmo erro relativo, né? Do ácido acético, né? 0,2 mol por litro, aqui a concentração analítica, em uma solução de cloreto de sódio 0,1, né? O cloreto de sódio não tem íon comum com acetato, que vai se formar daqui, com H+, né? Quando a força iônica da solução não é considerada. Então é o mesmo caso do problema anterior. Foi dado aqui o valor constante de termodinâmica do ácido fraco, né, que é Ka 1,8 vezes 10 a menos 5 para o ácido acético, a 25 graus. Na verdade aqui é 1,75, né, foi feita uma aproximação aqui só para facilitar os cálculos. Então aqui nós temos a ionização do ácido acético, né, em água, que também simplifiquei, não botei H3O+, porque aqui não precisa, né? Só mesmo para mostrar o efeito, né? Então aqui H+ e o íon acetato, Ka, produto sobre reagentes, né? H+ vezes o íon acetato, né? Produtos, e o reagente, o ácido não ionizado. A água, claro, concentração constante, não aparece na expressão da constante do equilíbrio, né? Então, desconsiderando a força iônica inicialmente, o que você vai ter? Essa fórmula também já vimos lá na parte de ácidos fracos, né? Já foi trabalhada a dedução dessa fórmula, né? Rapidamente vendo aqui, só para relembrar, ela era considerável isso aqui igual na aproximação lá no balanço de cargas, né? Então ficava H+ ao quadrado.
Aqui embaixo, no balanço de massas, considerável igual à concentração analítica, já que é um ácido fraco, ou seja, ele está muito mais para a esquerda aqui do que para a direita, né? Só uma pequena parcela dele vem para cá, é o ácido fraco. Então aqui era igualado à concentração analítica, isso lá no balanço de massas. Então ficava a concentração analítica aqui, aqui fica H mais vezes H mais, dava H mais ao quadrado, né? Aí ficava H mais ao quadrado é igual a Ka vezes a concentração analítica. Como eu quero H mais, é a raiz quadrada. Então ficou Ka vezes concentração analítica, a raiz quadrada é igual a H mais, né? Quem não se lembrar, dá uma olhada lá na aula sobre o ácidos e bases, né? Substituindo os valores, 1,8 vezes 10 a menos 5, 0,02, que é a concentração analítica, né? Dá 3,6 vezes 10 a menos 7 molar, tirando o logaritmo, dá C negativo, né? Troca o sinal, né? 6,44 pH. E aqui a concentração do íon H+. Então aqui foi feito como nós fizemos anteriormente lá naqueles exemplos anteriores, lá nas outras aulas. Aqui, considerando agora a força iônica. Vamos lá. Olha, colocando então a expressão agora em termos de atividades, ó, da mesma forma como foi feito lá no KPS. Então temos Ka, que é constante termodinâmica, atividade do H+, atividade do íon acetato, atividade do ácido acético não ionizado. Então vamos separar agora, abrindo a fórmula. Coeficiente de atividade vezes H+, coeficiente de atividade do íon acetato vezes concentração do íon acetato, dividido pelo coeficiente de atividade vezes a concentração do ácido acético não ionizado. Então, continuando aqui, vamos ter, separando, da mesma forma que foi feito lá para o KPS, aqui em cima está tudo multiplicando, aqui também, então nós podemos passar para o lado de cá, né? Então fica tudo uma expressão só, separada, né? Que podia ter juntado, inclusive, né? Então ficou coeficiente de atividade do H+, vezes coeficiente de atividade do íon acetato, dividido pelo coeficiente de atividade do ácido não ionizado, e do lado de cá somente as concentrações molares, H+, concentração do H+, concentração do íon acetato, concentração do ácido acético. Agora, tem que observar uma coisa. Coeficiente de atividade, quando não é eletrólito, no caso aqui, esse aqui que não está ionizado, também é unitário, né? Então aqui, ele não é eletrólito, eletrólito só quem tem carga, né? Só os íons, né? Cátion e ânion. Aqui, então, é 1. Então, esse valor aqui, ó, vai ser 1, tá? Então, passando ele para o lado agora do Ka, ele vai para o denominador, ficando o Ka dividido pela coeficiente de atividade do H+, coeficiente de atividade do íon acetato, igual ao Ka', que é justamente o Ka em termos de concentrações, né? Ou seja, isso aqui fica em termos de concentrações. Igual agora sim, você pode botar só concentrações aqui, que já foi corrigido o valor da constante para concentrações, considerando a força iônica. Então ficou bem análogo a esse aqui, ó, a diferença foi só que aqui é Ka e aqui é o Ka', ou seja, aqui já está corrigido, o restante é todo igual, ó, tá vendo? O restante da equação. Então vamos lá ver na tabela, ó, H3O+, agora é 0,1, então 0,83. E o íon acetato, aqui é representado por OAC, né? Porque é muito grande para colocar aqui, eles colocaram abreviado. Então vai estar aqui, ó, 0,77, o íon acetato. Opa. Então já vimos lá, coeficiente de atividade 0,83 e 0,77 para o íon acetato, coeficiente de atividade. Repetir aqui só para ilustrar, então fica aqui substituindo os valores, aqui a constante Ka termodinâmico, o 0,83 do H+, e o 0,77 do íon acetato, chegando no valor de Ka', 2,82 vezes 10 a menos 5. Bom, agora o procedimento é o mesmo que foi feito pelo Ka, né? Só que agora usando o Ka'. Então o H+ vai ser a raiz do Ka' vezes a concentração do ácido. A concentração do ácido continua 0,02, né? E aqui o valor corrigido, 2,82. Então vai chegar aqui numa concentração 5,64, 10 a menos 7, tirando o log, 6,25. Comparando, ó, botei aqui embaixo, sem considerar a força iônica, deu 3,6 vezes 10 a menos 7.
e o pH 6,44. Aqui é claro, o pH é menos log, então ele inverte, mas aqui vocês podem ver que sem considerar a força iônica, ó, ele dá um valor menor, e aqui dá um valor um pouco maior, ou seja, isso indica que a concentração de H+, foi maior um pouco, ou seja, ele deslocou mais o equilíbrio para o lado direito, como era previsto lá naquela explicação inicial sobre a presença dos eletrólitos, né? Claro que aqui dá invertido, porque o pH é menos log, né? Então, quer dizer, quanto menor o pH, significa que tem mais H+, né? Então, por isso que parece que aqui está invertido, mas aqui se observa que realmente houve um aumento na concentração de H+, né? É claro que o aumento aqui não foi tão significativo, né? Fazendo aqui o cálculo do erro, chega-se a 3,6%, sempre negativo o erro, né? Se desprezando a força iônica, porque considerando a força iônica, desloca mais para a direita, então vai dar um valor maior aqui, né? Em relação a isso aqui. Claro que esse cálculo aqui foi feito aqui em relação às concentrações de H+, né? Se fosse feito em pH, daria mais, né? Daria mais 3,6%, né? Mas aqui, como nós estamos vendo o equilíbrio, observando a relação do equilíbrio, é mais fácil fazer com a concentração mesmo, para vocês terem ideia do deslocamento do equilíbrio. Claro que o pH inverte, porque ele é menos log, né? Então ele coloca o valor invertido. Mas é claro, vocês vão se lembrar que quanto menor o pH, mais ácida é a solução, né? Então isso aí indica isso, né? Aqui, é claro, não foi tão intenso quanto o do KPS, justamente porque a concentração analítica desse ácido foi colocada baixa, né? 0,02. Então não foi um efeito tão pronunciado assim, né? Mas é um efeito mostrando aí a influência da força iônica, né? Enfim, isso aí é o básico, gente. Mais coisa vai ser trabalhada lá na lista de exercícios, né, com mais exemplos, né, com estequiometrias talvez um pouco diferentes, né, que às vezes podem até complicar um pouco mais. E lembrando, gente, que a nossa referência básica aqui é o livro Fundamentos de Química Analítica, no caso aqui a 8ª edição, acho até que já tem algumas edições mais novas, mas essa aqui é suficiente, do Skug. Então qualquer dúvida maior pode ser consultada aqui, que aqui esse assunto é detalhado em uns detalhes bem mais profundos, né, do que foi apresentado aqui nessa aula. Então, obrigado a todos e até a próxima.